bem-vinda ao canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e eu gostaria de estar com vocês meditando acerca da nossa vida, quem nós somos. E nós somos corpo, alma e espírito. Para que a gente faça essa meditação, eu quero dividir essa meditação em 3 partes, quando nós vamos primeiramente pensar a respeito das nossas emoções. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, todos precisam ser nutridos. E para isso, nós alimentamos o nosso corpo com deliciosas comidas. Nós alimentamos a nossa alma com o amor, que é o dom supremo. E nós alimentamos o nosso espírito com a oração. Por isso, eu gostaria de, em 3 tempos, meditar com você, pensar com você a respeito de amar, comer e orar, que são as 3 coisas que vão nutrir a nossa vida nas 3 partes existentes que juntas elas vão formar um todo que sou eu e que é você. E especialmente na nossa meditação de hoje, eu quero começar falando para você sobre o amor. O amor é o dom supremo. O amor é o ingrediente da vida que faz com que tudo aconteça. É pelo amor que todas as outras coisas boas nascem, brotam, crescem e dão frutos. O amor é o berço de todas as qualidades. E o amor é aquilo que vai nutrir o nosso coração, a nossa alma, as nossas emoções, nos impulsionando a desejar ser alguém melhor, a fazer com que dentro do nosso coração venha habitar e venha ser nutrido bons sentimentos. O amor tem essa coisa especial de ser. Gostaria de contar uma historinha para você que vai ilustrar o que é o amor. Dizem que, uma certa vez, um jovem recém-casado chegou do trabalho e na porta da sua casa tinha 3 homens vestidos muito bem trajados, com um semblante muito alegre e uma fisionomia muito elegante. Então, eles se apresentaram para aquele jovem dizendo: o primeiro disse assim: eu sou o amor. O segundo vai dizendo, todo sorrateiramente com um sorriso enorme no rosto: eu sou a alegria. O terceiro vai dizer assim: eu sou a saúde. E o quarto vai dizer: eu sou a riqueza. E então, aquele jovem surpreso vai dizer para aqueles 4 homens: que surpresa agradável vocês na minha porta! Vocês vieram me visitar? Foi quando eles 4 viraram para aquele jovem e disseram assim: na verdade, nós viemos para morar com você. Só que você pode escolher apenas um. Entra para dentro da sua casa, converse com sua jovem esposa, a qual você acabou de se casar, e vocês decidem qual de nós 4 vocês vão querer. Qual será a escolha? Se o amor, se a alegria, se a saúde ou se a riqueza? E aquele jovem, então, intrigado, pensativo, entrou para dentro do seu lar e conversou com a sua bela esposa. Depois de um tempo, ele sai e volta para aqueles 4 homens e vai dizer: nós já decidimos qual de vocês 4 nós queremos que habite conosco, que venha morar na nossa casa. E os 4 então, com muita atenção, olharam para ele e disseram: então, qual de nós 4 vocês vão querer que mora com vocês? Então aquele jovem vai dizer assim: nós escolhemos o amor.
Eles olharam um para o outro, entreolharam, deram um riso e entraram os 4 para dentro daquela casa. E aí, aquele jovem ficou surpreso, porque a oportunidade era para escolher apenas um. E então eles questionaram para eles: por que é que a gente só poderia escolher um? E na nossa escolha entraram os 4. Foi quando o amor respondeu: quando você escolhe o amor, todas as outras boas coisas vão chegar junto. A alegria vai estar presente. As emoções serão boas. Isso vai trazer saúde para vocês. Vocês serão pessoas muito abençoadas, muito ricos, muito prósperos, porque toda boa dádiva nasce do amor. E para nossa meditação, eu quero deixar para você um texto muito poético, muito lindo, que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos da cidade de Corinto, na sua primeira carta aos Coríntios. No capítulo 13, ele vai dizer assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens com os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e nem se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo padece. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém destes, o maior é o amor. Quando Paulo ele escreve essa linda poesia, ele está dizendo que o dom supremo, mais importante, aquele de onde que vem todas as coisas, é o amor. Quando nós falamos de amor, a própria Bíblia, o evangelista João, ele também escreve algumas cartas além do Evangelho. Ele já está bem velhinho, por volta de 90, 100 anos de idade, mas com uma lucidez incrível. Ele vai definir Deus como sendo o próprio amor. E na primeira carta que ele escreve, no capítulo 4, versículo 19, ele vai dizer assim: nós amamos porque Ele, Deus, nos amou primeiro. Nós só conseguimos amar uns aos outros, nós só conseguimos amar a nós mesmos e principalmente a Deus, porque Deus nos amou primeiro. E ele ainda vai dizer mais, ele vai dizer assim: Deus é amor. A definição de Deus é amor. A definição de amor é Deus.
Nada sem amor faz sentido. Nada na vida que você não coloca amor vai ter propósitos. O amor é aquele ingrediente que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E nós conseguimos amar, nós conseguimos adoçar a nossa vida nas nossas lutas, nas nossas intempéries, é com o amor. Podemos passar pelas maiores agruras da vida, pelos maiores desafios e dificuldades. Mas se o amor habitar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e principalmente dentro do nosso coração, nós vamos conseguir fazer com que a dificuldade seja vencida, o fardo se torna mais leve e tudo aquilo que possa parecer intransponível, difícil, impossível, pelo amor a gente consegue vencer, a gente consegue conquistar, a gente consegue viver. Uma vida plena é necessário, de forma absoluta, que exista amor. Jesus, quando ele andou aqui na Terra, nos seus ensinamentos, ele muitas das vezes era questionado acerca dos mandamentos. De quando Moisés recebeu os mandamentos até chegar na época que Jesus andou na Terra, muita coisa aconteceu. E as pessoas, muitas das vezes, criam seus próprios caminhos. E naquela época não foi diferente. E muitas pessoas chegaram até Jesus e questionavam ele acerca dos mandamentos. Senhor, tal coisa é assim? Como é que se deve proceder? E Jesus era muito questionado acerca de muitas coisas. E em um desses episódios, em um desses questionamentos, alguém vai perguntar para Jesus o que realmente seria importante na vida para que se conseguisse a eternidade, para que conseguisse a vida eterna. E Jesus, então, ele vai falar sobre os maiores mandamentos, sobre aquilo que realmente importava para que aquelas pessoas vivessem. E Jesus, então, questiona qual é o maior mandamento. E a resposta, ela vem muito clássica. Ao que responderam que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. E o Senhor Jesus vai dizer, realmente, este é o maior mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Jesus está dizendo que o nosso amor, ele não pode ser cego. Tem um ditado que diz, que o amor é cego. Porque muitas das vezes as pessoas, quando elas estão apaixonadas, amando, elas têm comportamentos um pouco inconsequentes, não pensam muito para tomar certas atitudes, porque estão muito empolgados com as emoções. Mas o Senhor Jesus vai dizer que o amor, ele tem que ser inteiro, ele tem que ser de coração, com todas as forças e com entendimento. Você tem que saber, entender o que você está fazendo, porque o amor é algo muito nobre, é algo muito especial. E Deus nos ama de uma forma tão linda, tão especial, que Ele também espera que nós venhamos amá-lo de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. E aí, o Senhor vai dizer, o segundo mandamento, e tão importante como este, é amar ao próximo como você ama a você mesmo. Isso quer dizer que, antes de amar o próximo, eu tenho que me amar. Se eu não me amo, se eu não gosto de mim, se eu não zelo por mim, se eu não nutrir a minha carne, se eu não nutrir as minhas emoções e o meu espírito, se eu não me amar, eu não tenho condições de amar o meu próximo. E amar o próximo é muito importante, porque enquanto nós estamos nesta vida, enquanto nós estamos fazendo a nossa jornada, nós nos relacionamos com as pessoas. E os nossos relacionamentos têm que ser embasados em amor. Eu preciso respeitar a pessoa que está do meu lado. Eu só respeito
se eu tenho como fundamento o amor. Nos relacionamentos, vai precisar existir perdão. Eu só perdoo se eu tenho como fundamento o amor. Como eu li no texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, o amor ele sofre, mas ele também crê, ele padece, ele não acaba, porque o amor é tudo. O amor é o combustível da nossa vida, que nutre as nossas emoções. E uma vida sem emoção não é uma vida, né? A gente precisa de emoção, a gente precisa de sentimento, a gente precisa de paixão pela vida, amor em viver. E a gente só consegue isso se realmente nós amarmos a Deus, amarmos a nós mesmos e amarmos aqueles que estão do nosso lado, o nosso próximo. Quando nós falamos de amar a Deus, amar a nós mesmos e amar o nosso próximo, talvez você pode pensar assim: eu já faço tudo isso, Laura, eu estou completa, eu estou completo, eu já amo ao Deus, eu já amo o meu próximo e eu me amo, então tá tudo certo. Mas o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 34 e 35, ele caprichou nessa história. E ele vai dizer assim: olha, vocês já conhecem os mandamentos, vocês já sabem que tem que amar a Deus sobre todas as coisas, vocês já sabem que tem que amar o próximo como vocês amam a vocês mesmos, mas um novo mandamento eu vos dou. E olha só qual era o novo mandamento que o Senhor Jesus estava dando para os seus seguidores: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Imagine só, assim como eu vos amei, amem uns aos outros. Agora o padrão subiu. Agora a necessidade de amor, a necessidade de brilho nesse carinho, nessa paixão, nessa entrega, ela aumentou. Porque quando eu amo o próximo como a mim mesma, às vezes a gente não gosta muito da gente, não é assim? Quando pessoas acabam denegrindo a si próprio, acabam se entregando a bebedeiras, a drogas, a alimentações inadequadas, a coisas que vai agredir a si mesmo, ela não está se amando. Então, às vezes o nosso amor por nós mesmos pode falhar. Mas o Senhor Jesus, que foi perfeito, ele vai dizer assim: amem uns aos outros, assim como, tal qual, da maneira que eu amei vocês. E qual seria mesmo a forma com que Jesus nos amou? A palavra de Deus vai dizer para nós que ele nos amou de uma forma tão grande, tão especial, que ele se entregou por nós. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de estar ao lado de Deus lá em cima e veio aqui nessa terra. Tomou a forma de homem, não apenas de homem, mas de servo. Se humilhou até a morte e morte de cruz. Se você ler lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, você vai ver essa descrição, que o Senhor Jesus, ele se esvaziou da sua glória para tomar a forma de carne, de homem, sofrer todas as nossas agruras da vida, sofrer todas as nossas dificuldades, para que ele pudesse vencê-las também e dizer assim para nós: não fiquem inquietos, não fiquem angustiados, não fiquem temerosos com as coisas da vida, mas tenham fé em mim. Eu já venci todas as lutas de vocês. Todo sentimento que eu tenho, o Senhor Jesus já teve ele um dia. Mesmo aqueles sentimentos que a gente nem gosta muito de ter, que é raiva, que é tristeza, que é angústia, o Senhor Jesus teve todos eles. Ele experimentou toda a nossa forma humana. Por que ele fez isso? Porque ele nos
amou. E é por isso que ele vai dizer: assim como eu amei vocês, amem vocês uns aos outros. E nisso, as pessoas que estiverem em volta de vocês vão reconhecer que eu estou dentro de vocês, que eu estou dentro do coração de vocês. Tem pessoas que falam que tem Deus na vida, mas qual seria a maneira que eu poderia enxergar que Deus realmente existe dentro dela? O Senhor Jesus, nesse texto, ele está ensinando que quando nós amarmos aos outros como Ele nos amou, as pessoas verão em nós a marca do amor e terão certeza de que Deus habita dentro de nós. Eu quero encerrar a nossa meditação dizendo para você que aquele casal, na hora que escolheu a entrada do amor dentro do lar deles para que habitasse com eles, fez a escolha certa, porque o amor é o ninho, é o nascedouro, é a fonte de todos os melhores sentimentos. A gratidão nasce no amor, o perdão nasce no amor, a bondade nasce no amor, a fidelidade nasce no amor, a fé anda de mãos dadas com o amor, a esperança também. Se não tiver amor na nossa vida, nós seríamos pessoas vazias. Tudo que fizéssemos não teria nenhum sentido. E é por isso que eu quero deixar para você o seguinte conselho: Deus é amor. Se Ele está dentro de você, de dentro de você pode jorrar amor. Ame muito. Ame você. Ame as pessoas que estão à sua volta. Acima de tudo, ame a Deus. Se entregue de corpo, de alma, de espírito naquilo que você faz. Que tudo aquilo que você fizer, seja cozinhar, que o seu ingrediente principal seja amor e a sua comida será mais gostosa. Se você for tocar, se você for cantar, se você for trabalhar, seja o que você estiver fazendo, faça com amor. O amor é o ingrediente, é o alimento que coloca vida na sua alma. É aquilo que pinta das formas mais coloridas e mais brilhantes a sua vida. Que a sua jornada seja de mãos dadas com o amor. E que no seu coração ele transborde em cada passo da sua caminhada.